Salmo de número 78, a partir do verso 1. Encontraram? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a nossos filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Vamos orar? Curvemos nossas cabeças. Senhor, nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Temos certeza da presença do Senhor através do Teu Espírito Santo que se move aqui nesse lugar e que já tem falado conosco aos nossos corações, através das nossas orações, através dos nossos louvores. Estamos aqui, Deus, nesse ambiente espiritual, nessa atmosfera espiritual, para adorar ao Senhor, para comungar com o Senhor e receber do Senhor também a Tua palavra. Deus, basta uma palavra, ó Deus, uma frase, um texto, uma porção, um pensamento vindo do Senhor, soprado pelo Teu Espírito Santo para renovar, mudar, transformar, dar alento, esperança, e é isso que nós queremos Te suplicar, Deus. Cônscios das nossas limitações, de que sem o Senhor, sem a ação do Teu Espírito Santo, nada podemos e nada valeria a pena. Dá-nos Teu Espírito, fala conosco, fala ao nosso coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu fiquei pensando muito nesse texto, porque esse texto fala do compromisso que uma geração tem com a outra. Esse texto ele está falando do compromisso que os pais têm com os seus filhos. Um compromisso espiritual, um compromisso diante de Deus, de poder oferecer para os seus filhos um testemunho. O microfone não está bom aqui, para mim está estridente aqui e eu não estou me ouvindo direito. Então, os pais têm o dever, o compromisso, uma geração tem um dever e um compromisso com a outra. E eu fiquei pensando muito nisso a partir de um programa de rádio que eu não apenas ouvi, mas acompanhei essa semana. Meu amigo muito querido, Pedro Sayum, foi convidado para falar na Jovem Pan, na quarta-feira, pela manhã, quarta ou quinta-feira de manhã. E ele me mandou lá o link, e eu falei, vou ouvir e vou assistir, porque hoje tem tudo ao vivo, né? E o tema daquele programa ali, da discussão, do debate, era sobre a felicidade.
E eles, então, um dos repórteres ali perguntou para o Pedro, o que é a felicidade? E eu fiquei ali como pastor, né, e servo de Deus, quero ouvir a resposta do Pedro. E ele disse, olha, a primeira coisa é que a felicidade não é um estado perene e contínuo. Nós vivemos momentos de felicidade. E esses momentos de felicidade que nós vivenciamos ao longo da nossa existência, eles nos marcam de tal forma que nos impulsionam e enchem o nosso coração de esperança. E um dos momentos de maior felicidade que eu tive na minha vida, o Pedro dizendo, foi quando nasceu o meu filho. Quando eu estava ali, naquele hospital, e de repente vem o médico e traz aquele garoto me apresentando. Então foi um momento ímpar e inesquecível da minha vida. E eu fiquei pensando, realmente não tem nada, e eu sempre digo isso aqui, não tem nada para trazer tanta alegria para o nosso coração quanto os nossos filhos. Nós nos vemos neles, né? E certamente eles se veem em nós. E hoje a gente estuda mais e compreende um pouco mais essas coisas, através até da Bíblia, da ciência, e a gente entende que a criança, por uma boa parte da vida dela, a identidade dela, o ser dela, é todo identificado a partir dos pais. Ela não tem noção do seu ser, da sua identidade, mas ela tem uma noção clara dos seus pais. Se você perguntar para ela quem ela vai responder que ela é filha do fulano e da Beltrana, porque a identidade dela está atrelada ao relacionamento dela com seus pais. Então, os pais, eles são fundamentais na formação da identidade dos filhos. Estão percebendo? É somente a partir ali dos 11, 12 anos que ela começa a ter uma percepção do seu próprio ser, da sua própria identidade. E nessa percepção, ainda, obviamente, influenciada pelos pais, aí ela começa, então, a botar as asinhas para fora, porque ela quer mostrar que ela é um ser, que ela tem pessoalidade, que ela tem personalidade, e ali, pouco a pouco, ela vai mostrando quem ela é, mas tudo isso começa dessa relação com seus pais. Então, a família, o pai, a mãe, são fundamentais na formação da percepção que a criança tem dela mesma. E eu queria ler a Bíblia, né, a palavra de Deus, a partir dessa perspectiva. Os nossos filhos, os nossos pais, o nosso compromisso espiritual que nós temos de uma geração com outra, né? E, por falar nisso, eu não poderia me esquecer, né, de compartilhar com vocês uma grande alegria dessas, né, existenciais que eu vivo no dia de hoje. Há 28 anos atrás, num domingo como esse, nasceu Samuel, meu filho, e foi uma experiência assim, maravilhosa e extraordinária, muito marcante e muito transformadora para a minha própria vida. Nós somos seres relacionais. E esses relacionamentos, eles moldam a nossa existência, para o bem ou para o mal. A forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos vão moldá-los para o bem ou para o mal,
a maneira como nós recebemos os nossos filhos e a forma como nós os tratamos vai influenciar na vida deles e também vai influenciar na nossa. E para mim foi uma experiência extremamente marcante. Vocês conhecem a minha vida e eu sempre compartilho com vocês as minhas alegrias e as minhas dores. E eu tinha uma dor muito grande dentro do meu coração. Uma dor muito profunda. Eu tinha Jesus, eu tinha a salvação, eu tinha a alegria de Deus, mas ainda tinha ali um buraco por onde vazava essa graça de Deus, que era a questão da paternidade. Eu não tive convivência com meu pai, eu não tive o privilégio e a alegria da vivência da paternidade, dessa referência. Hoje, graças a Deus, isso está muito, mas muito bem resolvido dentro do meu coração, e os meus filhos fizeram parte da resolução desse dilema. Eles vieram como resposta de Deus e resgate e redenção de Deus para esse vazio, essa lacuna dentro da minha alma. Então, eu tenho uma gratidão que só Deus sabe pela vida dos meus filhos e pela paternidade. Porque, através deles, Deus respondeu e resolveu alguns dilemas do meu coração. Alguns buracos da minha existência que fariam de mim uma pessoa muito pior do que eu sou, foram fechados, transformados de uma forma muito saudável e abençoadora a partir do nascimento dos meus filhos, né? Minha mãe teve 9 filhos, e a gente usa a linguagem é essa mesmo. Dos 9 escaparam 5. Então, minha mãe é uma mulher que tem uma trajetória de dor, de sofrimento, mas também de muita superação. Eu a visitei essa semana, com 86 anos de idade, e é como um cedro. Eu não sei de onde ela tira tanta força e tanta resistência. Uma mulher que pare 9 filhos e tem que sepultar 4 infantes na infância, consegue sobreviver à ruptura do relacionamento há mais de 40 anos atrás, quando ser uma mulher sem marido era uma coisa extremamente complicada. Quando eu tinha por volta dos meus 8 anos, meu pai saiu de casa e nunca mais voltou, e éramos todos crianças pequenos, e não sabíamos para onde ele tinha ido, nunca mais recebemos notícia, e dessa ausência nós nunca mais tivemos notícia do meu pai. Então, isso foi, assim, muito marcante. Esses dilemas de relacionamentos pessoais, eles são extremamente marcantes. Pais ausentes marcam a vida dos seus filhos. Mães indiferentes, preocupadas consigo mesmas, ou que se preocupam com outras coisas e não dão a atenção devida aos seus filhos, isso vai gerar problemas, vai gerar dificuldades. E, como estava lhes dizendo, eu tinha essa ausência dentro do coração. E quando nós nos casamos, eu mais a Márcia não está aqui hoje, Márcia está para São Paulo, num congresso de cabeleireiros. Nós casamos no ano de 1990, eu estava chegando de Belo Horizonte, eu tinha ficado 4 anos só estudando. Fui fazer o seminário e o dinheiro que a igreja mandava pagava o seminário, e não me sobrava mais nada, absolutamente nada. Era
era o da sobrevivência. E eu passei 4 anos, então, sem dinheiro, sem eira, sem beira. E quando eu saí daqui, lá em Belo Horizonte, a Márcia me mandou uma carta me convidando para namorar com ela. E eu aceitei, porque vou aproveitar que ela não está aqui hoje, né? E vou contar para vocês. Nós éramos muito amigos, e aproveitando que ela não está aqui hoje também, a Márcia era mais namoradeira do que eu. Não está sendo gravado, né? E ela também não está assistindo lá. Eu me converti com 16 anos e havia feito um propósito com Deus, que foi muito difícil para cumprir. E eu tentei quebrar ele algumas vezes, mas Deus aceitou aquela aliança e não quebrou. Eu converti com 16 anos e li num livro do Hall Lindsey, ele dizendo que havia se convertido e tinha feito um propósito com Deus, que ele ia namorar a moça com a qual ele se casaria, e que ele confiaria plenamente em Deus, não apenas a sua vida profissional, nem a sua vida financeira, mas também a sua vida sentimental. Da mesma forma que ele cria que Deus o conduziria profissionalmente, financeiramente, ele cria que Deus haveria de conduzi-lo emocionalmente, e mandaria e faria as coisas acontecer, e ele saberia que aquela moça que seria a moça de Deus. Eu, 16 anos de idade, idealista, primeiro amor, eu falei, Deus, mas que coisa maravilhosa, eu quero isso aqui para a minha vida. Marquei lá no livro, fiz uma oração de aliança com Deus, e toquei minha vida para frente. Meus colegas começaram a namorar, e eu ficava doido para namorar também, e as meninas se aproximavam, eu me aproximava, e nada dava certo, irmãos. Como diz aquele linguajar de crente, o crentez, né? Deus fechava as portas. E eu falo, Deus ser muito feio, não é possível, né? Todo mundo namora, só eu que não namoro, né? E assim foi. E eu cheguei no seminário em Belo Horizonte, em 1985, com 20 para 21 anos de idade. E seminário, depois entrei para a universidade também. E era um lugar assim de muita carência. Aí as meninas começaram a me cercar, né? Eu falei, eu não sou tão feia assim não, e me cerca daqui, dacolá, me dá um presente, eu inocente demais, né? Assim, bobão. Até que eu descobri que não era só amizade, que tinha alguma coisa a mais. Aí, me permita, eu orei para poder compartilhar essas coisas com vocês. Eu não quero simplesmente falar da minha vida, mas eu quero falar das ações de Deus na nossa vida. Essa é a intenção. Aí, para vocês entenderem, no mês de abril, cercado pelas meninas, daquele ambiente de carência, eu entrei dentro do quarto do seminário, tranquei a porta, porque era um quarto coletivo, coloquei meus joelhos no chão e falei, Senhor, eu preciso de uma namorada, Senhor. Chegou a hora de eu ter uma namorada, não é possível, porque essa situação ela está muito complicada e isso, enfim, Deus, eu gostaria que o Senhor me mandasse a minha namorada. Na semana seguinte chegou uma carta da Márcia. Nós éramos muito amigos, uma amizade de 3 anos, e eu a conheci namorando com um grande amigo meu, né, que falou para mim, olha, eu estou namorando com a japonesa. E todo brasileiro tem curiosidade com o japonês, com a cultura japonesa, né? Vamos lá para você conhecer os japoneses, as japonesas e tal. Eu falei, vamos lá, né? E cheguei lá, conheci a Márcia.
E eu acho que a Márcia se apaixonou por mim naquele momento que me viu. O namoro não durou mais 3 meses, meu sogro pegou aquela espada de samurai, cortou aquele namoro, falou assim, esse aí não, né, do outro namorado dela lá, meu amigo, e cortou aquele namoro, né, amigo, e meu sogro se apaixonou por mim. E eu me apaixonei pelo meu sogro. Ele tinha passado pela Segunda Guerra Mundial e, como todo oriental, né, tá aqui o Hanna, sabe disso, tinha histórias e mais histórias. E todo domingo à tarde, praticamente, eu ia para lá para ouvir as histórias dele. Ele contava histórias da guerra, do Oriente, e foi aquela, sabe, aquela... Eu não tinha pai e aquele relacionamento ali com ele era extraordinário. Até que ele falou assim, mas 5 filhas, nenhuma dessas meninas vai namorar com esse rapaz, um rapaz tão bom como esse. E ninguém queria namorar comigo. Aí em Belo Horizonte, e depois dessa oração, chegou uma carta da Márcia. E eu queria que vocês entendessem, né, que foi realmente uma ação de Deus, porque Deus é minha testemunha. Se dependesse de mim, eu nunca chegaria na Márcia para convidá-la para namorar, em respeito ao meu amigo. Isso, para mim, é questão de caráter, de integridade. Eu jamais faria isso, e Deus sabia. Aí a Márcia, então, me manda uma carta, quando eu viajei para Belo Horizonte, ela não estava aqui, estava viajando de férias. Ela disse, olha, eu cheguei aqui, senti sua ausência, e com o passar do tempo, o sentimento da ausência foi aumentando. Eu acho que o sentimento não é só amizade, não. Se você orar, pensar, quiser namorar comigo, nós podemos namorar, senão você esquece e a amizade continua. Eu falei, não, né? É resposta de oração. Deus se mete nesses negócios também, Deus entra nessa parte emocional, afetiva, Deus se importa conosco, irmãos. Deus se importa com todos os aspectos do nosso ser. Quando Jesus ele nos alcançou, nos abraçou e nos trouxe para Ele, Ele nos recebeu por inteiro. Ele nos recebeu por inteiro para poder consertar a nossa vida por inteiro. Aí começamos a namorar, foram esses 4 anos de estudos, namorando à distância. Aí, quando eu voltei, nós tínhamos que casar, 4 anos, caminhando para 5, não tinha jeito mais. Foi, Márcia, eu não tenho dinheiro, porque lá na casa dela estava vivendo uma vida da minha sogra, vendendo uns colchões, e o papo era só dinheiro, e vende, e compra, e ganha. Eu falei, Márcia, eu não tenho dinheiro, eu não sei ganhar dinheiro, não fui chamado para ganhar dinheiro, mas se você quiser casar comigo, sabendo disso, nós nos casamos. E ela, crente como é uma serva de Deus, falou, não, nós casamos. E nós casamos, irmãos. Eu não tinha 1 centavo no bolso, a não ser uma poupança de um amigo, muito amigo, irmão mesmo, desses amigos irmãos que a gente tem. Nós fomos colegas de seminário, e ele já tinha um comércio em Salvador. E ele me falou no dia do meu casamento, ele falou, olha, desde o dia que você pensou em casar, eu comecei a fazer uma poupança para você, e esse é meu presente de casamento para você. Olha só como que Deus age, né? E foi aquele dinheiro que a gente começou a ideia de casamento, de poder casar. Eu lecionava, na época, na UEG e na Uni Evangélica, um período muito difícil, como esse que os professores e funcionários públicos estão vivendo, que não receberam ainda, o mês de dezembro.
Nós marcamos o nosso casamento para janeiro de 1990. E tinha 5 meses que eu não recebi o meu salário. Sabe o que é isso? O casamento era no sábado, na sexta-feira eu fui umas 500 vezes no banco apertando na maquininha para ver se o dinheiro tinha chegado. E o dinheiro não chegou. E eu não podia recuar, tinha que casar agora, com dinheiro ou sem dinheiro. Maldita hora que eu fui falar para a Márcia que eu era um homem que não tinha dinheiro e que não sabia ganhar dinheiro, não é? Aí, no sábado, no dia do casamento, vieram 2 colegas da faculdade e chegaram para mim e disseram, por causa do meu nome, Jesus, na faculdade eles me chamavam de mestre. Aí chegaram, modéstia, né? Mestre. Aí eles chegaram para mim com um envelope e me entregaram e falaram assim, mestre, esse aqui é o presente de casamento dos seus colegas da faculdade e dos professores da faculdade. A maioria deles comunistas, descrentes. Esse aqui é o presente dos seus colegas da faculdade e dos professores da faculdade. Eu peguei o envelope, né, agradeci, e a hora que eu abri o envelope, irmãos, tinha dinheiro lá correspondente aos 5 meses de salário que eu não tinha recebido. Glória a Deus. Deus é fiel e Ele se intromete nesses aspectos da nossa vida, né? Casamos, não tínhamos casa para morar, não tínhamos os móveis, mas casamos pela fé, porque a gente tinha certeza que era a vontade de Deus. Eu fui assediado por muitas moças na faculdade, no seminário, ficava longe da Márcia, mas eu tinha uma certeza lá no fundo do meu coração que aquela era a resposta de Deus para a minha vida. Eu tinha essa convicção. Casamos em janeiro e quando foi, no mês de agosto, matando cachorro a tapa, tatu a grito, né? Morando na casa do meu cunhado, indo de pé para a faculdade, porque não tinha dinheiro nem para o transporte. É sério, irmãos, não é brincadeira, não. Numa troca de remédios anticoncepcionais, no mês de agosto, a Márcia vem e me diz, estou grávida. 8 meses de casamento, né? Irmãos, Deus me forjou. Deus me forjou para encarar a vida. Eu saí de casa com 9 anos, com 8 meu pai me abandonou, com 14 eu estava em Anápolis sozinho, com 20 eu estava em Belo Horizonte. Eu falei, amém, glória a Deus, aleluia. E mal sabia eu que aquele era um dos outros processos restauradores de Deus para a minha vida. O texto fala sobre filhos, e eu estou chegando aí. Eu sou emotivo desse jeito, vocês sabem, irmãos, mas no dia que nós chegamos no hospital, e que não tinha ultrassom ainda, e que o médico pegou um microfone com a caixinha de som, esfregou na barriga da Márcia, pôs no coração do menino, e aquele coração, a 150 por hora, né? Gente do céu, eu falei, Deus, realmente esse é um dos momentos extraordinários de felicidade que um ser humano pode ter. Eu vou ter um filho. Eu vou ter um filho. Deus me deu uma esposa, agora Deus está me dando um filho, Deus está me dando uma família. Glória a Deus, louvado seja Deus. É restauração, é graça de Deus, é construção de Deus, é Deus, sabe, restaurando, arrancando você do monturo
da miséria e fazendo a sua vida, pegando cacos de um vaso completamente arrebentado e juntando esses cacos num namoro conduzido por ele, num noivado conduzido por ele, num casamento conduzido por ele, numa gravidez conduzida por Deus. É Deus, é o Senhor, conduzindo as nossas vidas. E o texto está dizendo, conta isso para os seus filhos, conta isso para as gerações vindouras. Conta, e eu quero contar essas coisas para a glória de Deus. E a Márcia ficou grávida, então ouvimos o coração do neném, e nós estávamos aqui nesse banco, numa reunião de oração da igreja. Crente tem que vir para a igreja, tem que orar, viu, irmãos? E eu num canto, ela no outro, e nós estávamos orando, e saímos daqui, entramos no Fusquinha pneu careca, jogando óleo nos tuchos, volantezinho amarrado com fita isolante. A Márcia falou assim, Deus falou comigo enquanto eu estava orando. E o que foi, Márcia, que Deus falou? Que o nosso filho vai ser homem, ele vai ser grande e forte e vai ser muito inteligente. E eu disparei a chorar porque era exatamente o que Deus havia falado comigo. Eu falei, como é que vai ser grande? Eu sou baixinha, a mãe é baixinha, né? E graças a Deus Samuel tem beirando 1,80 m, né? Aí chega o momento do Samuel nascer, irmãos. Primeiro ano de casamento, chega o momento de Samuel nascer, já contei para vocês, mas quero contar de novo, ele está aqui, está me ouvindo, e ele precisa ouvir e saber dessas coisas. Está escrito aqui, não é? Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Samuel nasceu num domingo, dia 14 de abril de 1991. Rapaz, pode contar a idade, não tem problema não. Na segunda-feira, meu sogro ia dar entrada no Santa Genoveva para fazer uma cirurgia do coração. 3 pontes de safena. E a Márcia grávida, e barriga grande, e já não cabia na cama, porque ela virava para um lado. Eu estou deitado lá na sala do barraco que a gente tinha alugado. Aí a Márcia chega, me cutuca, eu dormi no chão, ali no carpete, numa almofada. Ela falou, amor, a bolsa arrebentou. Eu falei, que bolsa? A bolsa... A bolsa, a água está saindo aqui pelas pernas, a bolsa arrebentou. Eu falei, mas e aí? E daí? O que a gente vai fazer? Não sei. Vamos perguntar para a sogra. Peguei o Fusquinha, fui lá na sogra, apertei a campainha de madrugada, a velha raivosa, porque eu acordei ela de madrugada. Vocês têm que ir para o hospital. Eu também não sei o que fazer, não. Né? Aí marchamos 2 para o hospital. Eu e a Márcia. Foi uma experiência, irmãos, assim, muito, mas muito marcante mesmo. Porque eles estavam lá ocupados com meu sogro e teve que se virar eu e a Márcia, só os 2. Eu levei a Márcia para o hospital. Nós estávamos esperando Samuel para maio. Não tínhamos comprado as coisas que precisavam ser compradas, porque a gente não tinha dinheiro. Estávamos começando a construir a nossa casa também. Aí levei a Márcia para o hospital, sem saber o que fazer, demos entrada no hospital. O IPASGO, para variar, naquela época estava de greve, eu não tinha dinheiro, mas feliz da vida. Eu sirvo um Deus vivo.
eu não vivo a minha vida por mim, nem confiado em mim, eu sempre confiei no Senhor. O Senhor sempre fez as coisas acontecerem. E aí chegamos lá, o médico fez os primeiros exames, mandou para a sala de parto, falou, ó, o negócio aqui está complicado, o neném não está nascendo, a gente está empurrando, colocamos soro, aí tal, e vão ter que fazer uma cesariana. Eu falei, pelo amor de Deus, ter que pagar agora cirurgião, anestesista. Se fosse um parto normal, seria tudo tão simples, mais fácil, né? Deus, que seja um parto normal, por favor, Senhor, ajuda a economizar nesse negócio aí. Aí saí, voltei, o melhor, tem jeito não, é cesariano mesmo. E graças a Deus, irmãos, o cordão estava envolto no pescoço do menino. Quase que eles matam o menino de tanto empurrar a barriga da Márcia, fizeram a cesariana, o neném nasceu, e glória a Deus. Fui embora para casa com a dívida no hospital, pensando como é que eu ia fazer. Aí o japonês, quando nasce neném ou quando morre alguém, eles visitam, eles levam um envelopezinho com dinheiro. Olha que sabedoria da cultura, né? Olha que cultura abençoada, né? Quando você for num velório japonês, você presta atenção. A viúva está sentada ali, ele chega e entrega um envelopezinho para ela. Porque ele sabe que é um momento difícil, que a família foi pega de surpresa. E quando nasce o neném, eles fazem a mesma coisa. E uma senhora que eu nunca vou esquecer dela, ela foi uma bênção para a vida da família da Márcia, Albatian Hayashida. Ela foi visitar o Samuel, o neném, e como boa japonesa que era, levou o envelopezinho com o dinheiro dentro presente. Só que o marido dela era oficial aposentado do exército japonês e recebia a aposentadoria dela em dólares. E ela levou o envelopezinho com os dólares lá dentro, irmãos. Que deu para pagar o hospital, pagar o carrinho do neném, comprar as coisas que precisavam, e todas as coisas foram supridas, né? Eu sou um homem que tem dificuldades, como todos nós temos, mas muito grato e feliz por causa dessas ações de Deus. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. O que ouvimos, o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos. Quando Samuel nasceu, meus irmãos, para mim não importava se ele ia ser médico, pedreiro, advogado, não importava. O que importava era aquela pessoa, aquele ser que Deus havia me confiado, que Deus havia me dado. Que eu sabia que era parte da minha vida, parte da minha história. Que, independentemente daquilo que ele viesse a ser, a única coisa que eu queria que ele fosse, é que ele fosse um homem de Deus, um servo de Deus.
independentemente daquilo que ele viesse a fazer, da existência dele, que ele entendesse, né? E isso é muito existencial, é que ele era parte da história de Deus na minha vida. E como eu não tive pai, eu falei assim, gente, é a coisa mais extraordinária do mundo. A Márcia não conseguiu amamentar, aí tinha que dar mamadeira de 2 em 2 horas. Adivinha onde é que ficava o berço? Do meu lado. Eu acordava meia-noite, fazia a mamadeira, pegava ele lá pequenininho, nasceu prematuro, dava mamadeira, cochilando, mas o homem mais feliz dessa terra, mais feliz. Eu tinha um filho. Deus havia me confiado um ser humano, um ser nas minhas mãos. Dava mamadeira, lavava, punha lá para poder esterilizar, deitava, dormia, daqui 2 horas tinha que acordar de novo, dar mamadeira de novo. E eu fazia isso com a maior alegria, a maior felicidade do mundo, porque era essa coisa de Deus restaurando a minha vida e restaurando o meu coração. Os nossos filhos é parte da história que Deus está escrevendo da nossa vida. A sua vida não seria a mesma nessa relação com Deus sem os seus filhos. Eles são essa dádiva, esse presente extraordinário que Deus nos concede. Mas como eu estava lhes dizendo, a criança, até os 10, 11, 12 anos, ela não tem noção da sua identidade, do seu ser. A percepção que ela tem dela mesma é a partir dos pais. Aí é a hora, é o momento dos pais moldarem os seus filhos. Tem um provérbio japonês, não me lembro exatamente, mas minha sogra sempre comentava que criança, você molda ela, se não me falha a memória, até os 7 anos. Depois dos 7, você não molda mais. Porque aí ela já vai botar as asinhas dela para fora e vai ser quem ela tem que ser. Quando ela chega aos 11, 12, você ainda consegue fazer alguma coisa, mas vai ser muito mais difícil. Então, você que tem filhos pequenos aqui nessa manhã, escute essa palavra de Deus. Eu recebi meus filhos como um presente, uma dádiva de Deus, mas recebi como uma missão também. E eles são testemunhas disso. Eu recebi como uma missão. Eu falei assim, eu vou criar, com a ajuda de Deus, esses meninos para a glória de Deus. E Deus é minha testemunha, Ele está aqui presente, eu não iria mentir. Irmãos, os meus filhos foram as coisas mais importantes da minha vida. Eu nunca medi esforços, eu nunca teve dificuldades e barreiras que impedissem de que eu servisse a Deus dentro das minhas limitações, né? Errei em muitas coisas, é claro que eu errei como todo mundo erra. Mas eu sempre tive essa missão. Meus filhos são um presente de Deus para a glória de Deus. Esses meninos não são meus, eles são tão abençoados, benditos, extraordinários. Eles são do Senhor, é um presente do Senhor. E aí, irmão, nós fomos incansáveis, eu e a Márcia. Louvo muito a Deus pela vida da Márcia. Muito, mas muito mesmo. Lá em casa tinha a varinha santa, né? Abençoada varinha.
glória a Deus, ela estava lá. Nós não tivemos, nunca espancamos os nossos filhos. Nunca batemos nos nossos filhos. Eu nunca bati nos meus filhos com raiva. Eu tinha que bater e sair para não chorar. Mas eu tinha um compromisso com Deus. Eu tinha que apresentá-los ao Senhor. Nós estamos vivendo esse mês de missões, não é? E um dia veio um pastor aqui numa conferência missionária nossa, ele era meio doidão, assim, grandão. Ele falou, nós temos que pregar o evangelho lá fora, mas de vez em quando nós temos que pregar o evangelho aqui dentro da igreja. Eu falei, mas que besteira, que loucura, né, que esse pastor está falando. Infelizmente, ele estava certo. Eu falei assim, gente, que contrassenso. Nós corremos e devemos correr, lutamos e devemos lutar para pregar o evangelho lá fora, para alcançar pessoas que nós nunca vimos e estamos perdendo os nossos filhos. Você vai mandar chinês, vai mandar africano, não sei mais quem, para os céus, e vai perder seus filhos? Não tem certeza se seus filhos eles estarão nos braços do Senhor? Ou eu vou fechar os meus olhos sem paz, sem saber para onde é que os meus filhos irão, quando chegar a hora e o momento deles? Então, eu não quero falar aqui, irmãos, eu vim munido desse espírito, né? E eu sou muito cauteloso, eu tenho muito temor do Senhor. Eu não quero falar aqui de uma forma culpabilizante, opressora, querendo me colocar como referencial, que não sou, e Deus o sabe. Mas nós estamos perdendo os nossos filhos. Porque nós não estamos contando para os nossos filhos. Nós não estamos ensinando os nossos filhos. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, nós vamos contar para os nossos filhos. Nós não vamos esconder dos nossos filhos. Nós vamos contar para a vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Meus queridos irmãos, imagine, vocês são testemunhas de tudo isso que Deus fez na minha vida. Foi Deus, foi o Senhor, a presença dEle, a graça dEle. Imagine se os meus filhos não tiverem essa mesma dependência de Deus. O Senhor estabeleceu um testemunho, o Senhor pôs uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que transmitissem aos seus filhos. Você já ensinou para os seus filhos 10 mandamentos? Que é a lei de Deus? Que dia, minha querida irmã, mamãe, que aqui está, que dia que você sentou com seus filhos pequeninos, cabecinha ainda não, sabe, cheia de demandas e tentações do mundo, papai, que dia que você sentou com ele e falou assim, meu filho, vem cá, você sabia que Deus estabeleceu uma lei e que existe uma lei de Deus e que essa aqui é a lei de Deus? Quem pode levantar a mão aqui nessa noite e dizer, pastor, eu já fiz isso e meus filhos sabem os 10 mandamentos de cor? Que dia, minha querida mamãe, você se assentou com seus filhinhos e ensinou para eles a oração que Jesus nos ensinou?
Há 3 anos atrás, eu fiz uma reunião com os adolescentes da igreja e perguntei para eles como é que João Batista tinha morrido. Uns 6, 7, mais ou menos. Nenhum deles sabia. Nenhum deles sabia. Culpa deles? Responsabilidade deles? Não, de você, pai e mãe, que apresentou para ele, para ela, o Deus do Ocidente. Porque o Deus dos Estados Unidos não é o Senhor. O Deus da Europa não é o Senhor Jesus. O Deus do Brasil não é o Senhor Jesus. O Deus dos Estados Unidos se chama Mamon, se chama dinheiro, se chama consumo, se chama trabalho. O Deus da Europa se chama Mamon, se chama trabalho, se chama ganhar dinheiro. É um culto, um dispêndio de energias com dinheiro. Aí nós criamos os nossos filhos, apresentamos ele e os entregamos a Mamon. Porque metemos eles na escola com 2 anos de idade, eles são bombardeados para poder aprender coisas e mais coisas, para passar no vestibular, ter uma boa profissão, ganhar dinheiro, mas eles não sabem os 10 mandamentos. Eles não sabem o Pai Nosso. Alguns profissionalmente são peritos extraordinários, glória a Deus, capazes de coisas extraordinárias, mas se você pedir para eu fazer uma oração, eu não dá conta de fazer uma oração. O que você fez do seu filho? O que nós fizemos deles? O que ouvimos e aprendemos, o que nós ouvimos, aprendemos, nós vamos contar. Os pais são os responsáveis primários em compartilhar a fé com os seus filhos. Filhos que me ouvem aqui nessa noite, geração posterior à minha, que eu vi crescer e que eu amo de todo o coração, como se fossem os meus filhos, e Deus o sabe disso. Não tem alegria maior para o coração de um pai do que saber que o seu filho anda na verdade. Não tem alegria maior do que saber que os nossos filhos andam na verdade, de que eles andam no caminho de Deus. Mas essa responsabilidade primária de compartilhar a fé com os filhos pertence aos pais. A vivência da igreja é fundamental, mas é o mínimo. Eles passam aqui no máximo 3 horas por semana. Não é a escola que vai ensiná-los o temor do Senhor. Se ele não encontrar esse ambiente do temor do Senhor dentro de casa, temor de Deus, alegria em Deus, comunhão com Deus, satisfação em Deus, plenitude em Deus, relacionamento com Deus, está acima de todas as coisas, ele não vai aprender isso em lugar nenhum. É um compromisso, é uma responsabilidade, é uma missão que nós temos diante de Deus. A responsabilidade espiritual dos pais, conforme o texto, andar no caminho de Deus para dar um bom exemplo e testemunho para os seus filhos.
Irmãos, não tem coisa mais dolorosa aos ouvidos, ao coração, à existência, do que ir numa casa de detenção e encontrar lá 70% deles filhos de crentes. O que foi que aconteceu? Não tem coisa mais dolorosa nos dias atuais de chegar na idade da mocidade e os filhos não estarem no Senhor, no caminho do Senhor, eles se perderam pelo caminho. Havia um compromisso estatutário em Israel de que as crianças, elas deveriam ser ensinadas e a palavra de Deus deveria ser inculcada em suas cabeças. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É o Shema, é a oração que eles faziam todos os dias. Ouve, meu filho, escuta, minha filha, escuta, minha filha, escuta, meu filho, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus, não existe outro Deus além do nosso. Só existe um Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Fora disso, meu filho, minha filha, é engano, é mentira, é ilusão. Sem culpa, mas para a gente poder refletir, pensar nessas coisas. Que dia que você, como pai, quando a sua filha, menina, mocinha, numa crise existencial, você a chamou e falou: filha, vem cá, eu quero orar com você. Papai vai orar com você. O nosso Deus, olha, agiu na minha vida, sabe, filha? Deus agiu na minha vida, mudou a minha vida, e vai agir na sua também. Vamos orar? Podemos orar? Um dia eu cheguei para a Débora e falei: filha, eu sou muito grato a Deus porque você é minha filha e hoje você é também minha irmã em Cristo. Filhos que são irmãos em Cristo. Ensinar a lei de Deus, ensinar os estatutos de Deus, cantar os louvores do Senhor, celebrar as suas maravilhas, passar para os nossos filhos de uma forma espiritualmente saudável tudo o que Deus tem nos feito por intermédio de Jesus. Meu filho, o poder pertence a Deus. O mundo é encantador, mas é enganoso. É uma mentira. É uma ilusão. O verdadeiro poder procede do Senhor. Versículo 6 diz assim: a fim de que, para que a nova geração aprenda a confiar em Deus. Para que a nova geração tenha memória de gratidão a Deus. Para que a nova geração seja fiel e leal ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis sobre a face da terra. Nós estamos vivendo dias, em termos espirituais, dias terríveis, dias de trevas, dias de escuridão, dias de muitas trevas, de muita escuridão, de uma ação demoníaca intensa sobre a face da terra.
E nós não podemos ficar inertes e indiferentes, como se estivesse tudo bem e nada estivesse acontecendo. Meu Deus! A fim de que a nova geração conheça o Senhor, filhos que ainda hão de nascer, se levantem e, por sua vez, ensine os seus descendentes. Glória a Deus. O que eu não recebi dos meus pais, eu quero dar para os meus filhos, que é o temor do Senhor, que é o amor ao Senhor, que é a confiança no Senhor, que é a dependência no Senhor, para que eles, por sua vez, deem aos meus netos. Que eles tenham também o que contar aos meus netos do temor do Senhor. Agora a coisa já começa a bagunçar a partir dos pais. Eu fiquei assim, adoecido na alma, no coração, quando ouvi o pastor Hernandes dizendo que tem dentro da igreja o mesmo número de divórcios que tem lá no mundo. Ou seja, o que será dos filhos? Se os pais não têm firmeza no Senhor, não têm convicções da sua fé, o que será das crianças? O que passar para elas? Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós saímos daqui nessa noite clamando a Deus: Deus, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia do meu lar, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida para que eu seja uma bênção para os meus filhos, para os meus netos, bisnetos e assim por diante. Não tem nada que alegra mais o nosso coração do que os nossos filhos. Mas também não tem nada para nos entristecer mais do que eles. Então, aproveite o tempo que você tem. Invista espiritualmente nos seus filhos. Lendo a Bíblia, orando, contando as histórias da Bíblia, dando um bom testemunho, tendo uma vida de homem de Deus, de mulher de Deus, porque se você não for um homem de Deus, como é que você vai querer que seu filho seja, pelo amor de Deus? Se você não é uma mulher de Deus, como você vai querer que sua filha seja uma mulher de Deus? É o melhor que nós temos nessa terra. Como Deus nos restaura, como Deus nos resgata, como Deus nos abençoa, como Deus nos enche de esperança em relação aos nossos filhos. Como é bom uma família cristã, abençoada, ajustada. Eis como é feliz o homem que teme o Senhor. Os seus filhos ao redor da sua mesa como rebentos de oliveira. A sua mulher como uma videira, como uma oliveira frutífera. Eis como será abençoado o homem que serve ao Senhor, que teme ao Senhor. Ou seja, não tem bênção de Deus sem a família. Não tem bênção de Deus, alegria de Deus, felicidade de Deus, sem filhos abençoados. Não tem, meus irmãos. Não existe possibilidade de paz, de graça, de alegria de Deus, se os nossos filhos também não estiverem na bênção de Deus, na graça de Deus, no fluir do Espírito Santo de Deus.
Vamos alcançar o mundo, mas vamos alcançar a nossa casa. Amém? Uma coisa não exclui a outra. Não exclui. Vamos orar pelos de fora, mas vamos orar pelos de nossa casa. A batalha é grande, o mundo está tragando os nossos filhos. E a gente sabe disso. E nós precisamos clamar a Deus para a glória dele. Amém?